Nós crescemos alimentando uma crença de que a morte do corpo físico estabelece um ponto final à nossa existência. A morte do corpo físico estabelece apenas um momento de transformação de vida, aonde passamos de um plano para o outro, saindo do plano material para o plano espiritual, e entendendo, sobretudo, a dificuldade que temos por não termos sido educados para lidarmos com a morte. A morte é um assunto temido pelas pessoas. A morte é um assunto indesejado nos ciclos sociais. A morte é algo que ninguém, absolutamente ninguém, quer ter contato com ela. Mas ela é necessária para que possa fechar um ciclo de aprendizado e possa permitir que o espírito, então, continue o seu processo evolutivo. Entender que a morte, ela pode finalizar os nossos amores, os nossos afetos, tudo aquilo que nós conquistamos na vida física, tendo que estudar, mantendo as nossas relações pessoais, mantendo as nossas conquistas profissionais, com tanto esforço e tanto sacrifício, para não valer de nada, o nosso crescimento pessoal, o nosso nível de transformação, de autodesenvolvimento, para não valer de nada. Para que então tanto esforço? Se em um determinado momento a morte estabeleceria o fim de tudo. Se não pudéssemos darmos continuidade a tudo aquilo que nós aprendemos, a tudo aquilo que nós vivenciamos, nos permitindo crescer. Se não pudermos, então, acreditar que nada é em vão e que, se assim fosse, ali estaria estabelecida uma injustiça de Deus, como pode, então, você não perceber que a vida ela é muito maior do que meramente o plano material ao qual nos encontramos nesse momento? Que é preciso termos a perspectiva de que ocorra uma vida fora do corpo físico e que nos permita, então, pela misericórdia divina, estabelecer o nosso retorno em outra personalidade, em outro corpo físico. Se não houver reencarnação, não tem como estabelecermos a justiça divina. Não podemos conceber que alguém seja condenado ao inferno pela eternidade porque errou. Não concebo Deus como Pai amoroso que é, condenar os seus filhos para pagar pela eternidade por um erro ou um equívoco que tenha cometido. Se Deus é amor, e acredito que um pai amoroso não castigaria nem puniria seus filhos nesse nível ao qual nós imaginamos que seja. Se Deus é amor e Deus é um Pai amoroso, nos daria Ele, então, a condição de nos educarmos para que possamos continuar caminhando de forma melhor. Daí a necessidade da reencarnação. Para que vamos ter um processo educativo diante da existência. Que Deus justo seria esse? Se não houvesse ali uma necessidade de aprendizado do espírito para que possa continuar evoluindo, se melhorar, aprender a amar, aprender a contribuir com a sociedade próspera, mais justa, mais equilibrada. As pesquisas científicas que demonstram a comprovação da reencarnação. Como podemos negar as habilidades que os espíritos trazem? A existência de crianças que nascem com a genialidade absurda, gênios da música, gênios das artes, das ciências, e outras que não têm o mesmo nível cognitivo. Como nós poderíamos continuar convivendo com os nossos amores se a morte estabelecesse um ponto final? É preciso que algo continue além do corpo. É preciso que algo permita o reencontro com aqueles que amamos. E é preciso
que esse momento também permita o reencontro com aqueles aos quais nós tivemos problemas, para que possamos aprender a amá-los. Em realidade, o processo divino é sempre fazer com que nós nos eduquemos e possamos aprender a exercer o amor. Se não tivermos oportunidade para experimentarmos isso, para termos a consciência dessa necessidade, o desejo de crescimento pessoal, de melhora pessoal, de que adiantaria tanto esforço? Para que realizar tanto esforço? Se vivermos assim, então poderíamos nos contentar com a época da barbárie, onde não teríamos necessidade de crescermos socialmente, como pessoas, como seres humanos, como sociedade, como planeta. Estabelecer a justiça divina é um mecanismo que permite, então, o espírito, através da reencarnação, evoluir. Há uma tendência natural do espírito na busca do seu processo evolutivo. Aliás, uma tendência de todo ser humano, como espírito que é. Não podemos descartar essa realidade. Não podemos compreender uma existência tão pequena, limitada aos aspectos da vida física, quando olhamos um universo, uma imensidão, que nós não podemos sequer compreender. Não podemos negar a existência divina nos seus processos de estabelecer um crescimento do espírito, tendo as oportunidades de se reeducar e aprender a amar, para servir e para sermos melhores diante da vida, não só do planeta Terra, mas também do universo. Não é comum encontrarmos pessoas em que nós sentimos a vibração, a energia das mesmas e percebemos que já conhecemos essas pessoas muito mais do que podemos imaginar. Não é comum também encontrarmos pessoas onde desenvolvemos determinados níveis de aversão pela energia que as trazem ao nosso encontro, sem termos uma justificativa para sentirmos isso em relação ao outro. O que explicaria, então, nós chegarmos em um determinado lugar e sentirmos, inclusive a nível emocional, que ali já estivemos, que conhecemos um ambiente qual nós nunca tínhamos tido acesso? Como explicar isso, senão pelo retorno do espírito ao novo corpo físico?